Pessoal, bem-vindos à nossa 18ª aula do curso Direito Comercial 2, sobre Sociedade Anônima. Hoje a gente vai falar sobre reorganizações societárias envolvendo as companhias. A Lei dos SA ela prevê 3 modalidades de reorganização societária, que é a incorporação, a fusão e a cisão, sendo que no caso da incorporação e da cisão a gente pode ter diferentes modalidades que a gente vai ver quais são nessa aula e na próxima. Bom, as operações de reorganização societária, elas são operações que geralmente são feitas para reorganizar patrimônio da companhia, né? Então, separar o patrimônio da companhia em 2 ou mais companhias, né? No caso da cisão, juntar patrimônio que eram de companhias diferentes por meio da incorporação ou da cisão. Então, são formas de você reorganizar, né, aquele conjunto patrimonial de uma companhia, né, no caso, uma companhia que possa ser cindida em 2 ou mais, ou de várias companhias ali que você esteja incorporando, que você esteja fundindo. Então, é mais uma forma que os acionistas e os administradores têm, né, de dar mais eficiência à companhia por meio desses rearranjos patrimoniais, né? Geralmente, essas operações têm uma lógica econômica por trás, porque os ativos são complementares, ou porque os ativos são mais eficientes quando eles estão separados. Às vezes tem também motivações competitivas, né? Você tem 2 concorrentes que acabam se unindo, isso, obviamente, pode ter outras consequências para o direito concorrencial, por exemplo. Muitas vezes também tem alguma vantagem tributária, além dessas motivações econômicas, né? Então, podem ser vários os fundamentos para os acionistas e os acionistas e os administradores decidirem fazer uma operação desse tipo. Uma coisa aqui que é importante a gente ter em mente, né, a gente vai ver em mais detalhes, mas nesse tipo de operação, nesse tipo de negócio jurídico, você tem 2 instâncias ali decisórias, né? Você tem a administração, que geralmente é a responsável, né, por negociar as bases da operação. Então, as diretorias das companhias envolvidas na reorganização, elas vão negociar quais vão ser os termos e condições da operação, né, relação de troca das ações, enfim, vão contratar avaliadores, né, vão prever todas as condições da operação que vão constar no protocolo. A gente vai ver que é um documento que rege esse tipo de operação. E depois de negociados, né, os termos e condições dessas operações, elas são submetidas aos acionistas para que eles deliberem se aprovam ou não a operação. Como o patrimônio, no final das contas, indiretamente é dos acionistas, né? Indiretamente por quê? Porque os acionistas detêm ações que são representações, né, de frações do patrimônio da companhia. Então, indiretamente, são os acionistas que detêm aquele patrimônio. Então, são eles que têm a palavra final, né? A lei conferiu a eles a palavra final sobre a aprovação ou não desse tipo de operação. Então, antes da gente entrar nos detalhes aqui, só para a gente ter uma ideia do que é cada operação, né? Incorporação é uma operação pela qual uma companhia absorve a outra, né? Absorve o patrimônio da outra. E aí tem 2 tipos de incorporação. Você tem a incorporação normal, incorporação regular, que também pode chamar de incorporação total, né, que é por meio da qual todo o patrimônio da companhia incorporada é absorvido pela companhia incorporadora, e isso causa a extinção da companhia incorporada, ou seja, ela deixa de existir porque ela foi absorvida, ela foi engolida pela incorporadora. E você pode ter também a incorporação de ações, que é uma operação por meio da qual a companhia incorporadora ela não incorpora o patrimônio da incorporada, mas sim as ações da incorporada. Qual é a diferença? A diferença
é que nesse tipo de operação a incorporada continua a existir, só que como uma subsidiária integral da incorporadora. Por quê? Porque todas as suas ações foram absorvidas no patrimônio da incorporadora. A fusão é a operação por meio do qual duas companhias se juntam para formar uma nova companhia. Então, as companhias fundidas, elas são extintas e essa fusão cria, né, uma nova companhia que nasce daquela operação. Então, a diferença entre a fusão e a cisão é que na incorporação você tem uma que sobrevive, na fusão as duas companhias deixam de existir, duas ou mais, né, se forem mais de duas, as companhias fundidas deixam de existir e passa a existir só aquela que é resultado da fusão. E a cisão é uma operação em que você divide o patrimônio da companhia. E aí você pode ter a cisão parcial e a cisão total. A cisão total é aquela que implica a extinção da companhia cindida, ou seja, você cindiu ela totalmente e criou ali patrimônios novos. E na cisão parcial é quando você tira apenas um pedaço do patrimônio da companhia cindida, só que a companhia cindida continua a existir depois da operação. E nesses dois casos, você pode ter a transferência do patrimônio cindido para uma companhia nova, criada especificamente para a cisão, então uma companhia que nasce naquele momento, ou o patrimônio pode ser transferido para uma companhia já existente, né, que absorve aquela parcela cindida do patrimônio, mas que já existia antes da operação, né, não nasceu naquele momento. Em todas essas operações, o que acontece ao fim e ao cabo é uma operação que a gente chama de versão de patrimônio, né? O patrimônio é vertido de uma companhia para outra, depender da operação que você está fazendo. E o que a gente chama de versão de patrimônio nada mais é do que você pegar aquele patrimônio que está sendo incorporado, cindido, o que quer que seja, e passando para uma outra companhia, né? Então, a ideia é essa, a gente vai revisitar esses conceitos aqui ao longo dessa aula e da próxima, mas só para vocês terem o contexto geral do que são essas operações. Bom, essas operações elas estão reguladas, né, as regras delas estão dispostas a partir do artigo 223 da Lei das SA, e nesses artigos, né, do 223 até o 226, a lei estabeleceu ali as regras gerais que são aplicáveis a todos os três tipos de operação, né? A incorporação, a fusão e a cisão. E é por isso que essas regras estão ali numa seção chamada de normas comuns, né? A incorporação, fusão e cisão. São regras que se aplicam a todos esses tipos de operação. No artigo 223, a lei das SA diz que a incorporação, fusão e cisão podem ser operadas em sociedades de tipos iguais ou diferentes e deverão ser deliberadas na forma prevista para alteração dos respectivos estatutos ou contratos sociais. Então, aqui a gente já percebe que essas operações elas não necessariamente precisam ocorrer, né, entre companhias apenas. Elas podem acontecer entre uma companhia e uma sociedade limitada, ou uma companhia ou uma sociedade de outro tipo societário previsto no Código Civil. A única questão que é necessário, né, prestar atenção é que, nesses casos, você também tem que observar as regras daquele tipo societário específico. Então, aqui, quando o artigo 223 fala que, por exemplo, você tem que aprovar a operação pelo quórum aplicável para a modificação dos respectivos estatutos ou contratos sociais, a gente sabe que na lei das SA, o quórum para você aprovar uma alteração do estatuto é a maioria. E na sociedade limitada, por exemplo, esse quórum já pula para 3/4. Então, tem algumas diferenças que você tem que prestar atenção quando você tem sociedades de diferentes tipos societários envolvidas nesse tipo de operação. Aí o parágrafo 1º diz que nas sociedades que houver criação de sociedades novas, você tem que observar as normas regulamentadoras, né, reguladoras da Constituição dessas sociedades, desse tipo. Então, se da operação nascer uma sociedade limitada, você tem que observar os requisitos, né, as regras para a constituição das sociedades limitadas.
Bom, aí os outros parágrafos aqui tem algumas outras regras que a gente não precisa se aprofundar. No parágrafo 3º tem lá a regra das operações que envolvem companhia aberta, né, que aí as companhias resultantes também têm que ser companhias abertas, senão isso pode gerar, né, direito de retirada para os acionistas dissidentes, enfim. Em função do tempo, a gente não vai se aprofundar muito, mas são algumas outras regras ali que detalham um pouco mais alguns aspectos dessa operação, dessas operações, né, desses tipos de operação. Bom, no artigo 224, a lei estabeleceu os requisitos de um documento que se chama protocolo. O que é o protocolo? Ele nada mais é, assim, a grosso modo, bem a grosso modo, né, um contrato que se estabelece ali entre as companhias e que é negociado entre a administração das companhias envolvidas na operação. Então, é o protocolo que vai estabelecer todos os termos e condições que vão reger a operação. E o protocolo, ele tem que incluir, né, ele tem que prever tudo que está listado ali dos incisos 1 a 7 do artigo 224. Então, por exemplo, o inciso 1 diz que o protocolo tem que determinar o número, espécie, classe das ações que serão atribuídas em substituição dos direitos de sócios que se extinguirão e os critérios utilizados para determinar as relações de substituição. Então, aqui, como você tem na incorporação, fusão e cisão, a transferência de patrimônio de uma companhia para outra, o que acontece na prática é que os acionistas afetados, né, da companhia que está tendo o seu patrimônio transferido, eles vão receber participação na companhia que está absorvendo o patrimônio, né? Então, os acionistas da companhia incorporada, por exemplo, vão receber ações da companhia incorporadora, que vai absorver o patrimônio da incorporada e dar em troca, né, vai emitir para os acionistas da incorporada ações da incorporadora. E aí isso vai causar, né, uma troca de participação, ou seja, as ações que o acionista tinha na companhia incorporada vão ser trocadas por ações emitidas pela incorporadora. Mesma coisa quando você tem cisão, mesma coisa quando você tem fusão. Você sempre tem uma troca de participação, né? Você está deixando de ter ações na companhia que está tendo o seu patrimônio transferido e está recebendo ações na companhia que está absorvendo aquele patrimônio. E é o protocolo que vai dizer qual é essa relação de troca. Ou seja, para cada uma ação da companhia incorporada, por exemplo, quantas ações da companhia incorporadora o acionista vai receber, né? Para cada ação da companhia que está se fundindo com outra, quantas ações da nova companhia que vai ter resultado dessa operação o acionista vai receber. E assim por diante. Então, essa relação de troca vai estar contida no protocolo que as administrações vão negociar entre si, né, as administrações das companhias envolvidas na operação, e os sócios acionistas em Assembleia Geral vão ter que aprovar. Outra coisa que o protocolo tem que dizer são os elementos ativos e passivos que formarão cada parcela do patrimônio no caso de cisão. Ou seja, como você pode ter uma cisão parcial ou mesmo uma cisão total, que diversas partes do patrimônio são alocadas em diversas companhias diferentes, você tem que dizer quais elementos do passivo e do ativo vão ser transferidos para cada uma das companhias que vão receber as parcelas de patrimônio da companhia cindida. Você tem que dizer também qual é o critério de avaliação desse patrimônio. E esse critério de avaliação que vai determinar qual é o valor do patrimônio que está sendo transferido e, consequentemente, vai dizer qual é a relação de troca, né? Porque se você tem um patrimônio de 50 sendo absorvido por um patrimônio de 100, por uma companhia que tem um patrimônio de 100, provavelmente a relação de troca nessa operação vai ser de 2 para 1, né? Porque um patrimônio é 2 vezes maior que o outro. Estou simplificando aqui, mas a ideia é essa. A solução a ser adotada quanto às ações ou cotas do capital que uma das sociedades possuía na outra. Então, nessas operações pode acontecer, né, se você tem uma companhia que participava da outra, por exemplo, e ela é incorporada, você pode ter ali
ações, enfim, que a companhia incorporada a companhia incorporadora, né, receberia em troca das suas ações da incorporada, ações da sua própria emissão. Então, nesse caso, o protocolo tem que dizer o que acontece, aquela ação é cancelada, são emitidas ações, e aí o que são feitas com ela, né, se vai ficar em tesouraria ou não, enfim. Então, o protocolo ele tem que dizer o que acontece nesse tipo de situação. Enfim, e aí os outros itens aqui a gente não precisa passar, a gente passou só pelos mais importantes aqui, mas já deu para dar uma ideia da importância do protocolo, né? Ele vai ser ali o documento que vai dar a linha mestra para a operação e vai dizer como que a operação vai funcionar, quase como se fosse uma descrição de tudo que vai acontecer em decorrência daquela operação. E além do protocolo, as administrações elas têm que também apresentar a justificação da operação, que, como o nome já indica, né, é um documento que justifica o porquê, né, por que aquela operação está sendo feita, por que ela foi negociada daquela forma, qual é a motivação por trás. E a justificação tem que conter os itens 1 a 4 do artigo 225. Ou seja, os motivos e os fins da operação, o interesse da companhia na sua realização, ou seja, vai ter que dizer, a gente está fazendo essa operação para ganhar mais eficiência, a gente está fazendo essa operação para aumentar a participação de mercado da companhia resultante, ou para separar patrimônios que são mais eficientes quando eles estão separados. Enfim, sempre vai ter alguma motivação ali, geralmente vinculada a algum ganho de eficiência. E aí a justificação tem que dizer também as ações que os acionistas preferenciais receberão e as razões para a modificação dos seus direitos, se prevista, a composição após a operação segundo espécies e classes das ações do capital das companhias que deverão emitir ações em substituição às que deverão se extinguir, ou seja, como é que vai ficar a composição do capital social após a operação, e o valor do reembolso das ações a que terão direitos acionistas dissidentes, caso, né, seja concedido direito de preferência lá, direito de retirada, perdão, cujos critérios estão lá no artigo 137, a gente já viu em uma das aulas passadas. Geralmente, o protocolo e a justificação, eles vêm juntos, né? Na prática do dia a dia societário, é feito um documento apenas, que se chama protocolo e justificação da operação, e aí todos esses itens são tratados em um documento só. Mas também, obviamente, como a lei trata desses documentos de forma separada, não teria nenhum obstáculo, né, a fazer dois documentos diferentes, mas geralmente todos esses itens são tratados em um documento só, que na prática, né, no dia a dia societário, é chamado de protocolo e justificação da operação. Bom, aí, como eu já falei, né, os patrimônios das companhias envolvidas na operação têm que ser avaliados. Especificamente, o patrimônio líquido que está sendo transferido, né, tem que ser avaliado também, até porque isso tem reflexos em um possível aumento de capital da incorporadora, enfim, da companhia que está absorvendo o patrimônio, porque na medida em que o patrimônio da companhia vai aumentar, né, pode ser, na maioria das vezes, isso implica num aumento de capital. Bom, 226 fala que as operações de incorporação, fusão e cisão somente poderão ser efetivadas nas condições aprovadas se os peritos nomeados determinarem que o valor do patrimônio ou patrimônios líquidos a serem invertidos para a formação do capital social é, ao menos, igual ao montante do capital a realizar. Né? Então, tem que ter uma equivalência ali entre o aumento de capital e o valor do patrimônio que está sendo absorvido por uma das companhias envolvidas na operação. O parágrafo 1º diz que as ações ou cotas do capital da sociedade a ser incorporada, que forem de propriedade da companhia incorporadora, poderão, conforme dispuser o protocolo, ser extintas ou substituídas por ações em tesouraria da incorporadora, até o limite dos lucros acumulados e reservas, exceto legal. E isso se comunica com aquela condição que tem que constar no protocolo, né, do que acontece quando você tem uma companhia com participação na outra e elas uma incorpora a outra, elas se fundem, enfim. Na verdade, isso aqui é mais, né, no caso de incorporação, né?
Então, se uma companhia tem participação na outra e uma incorpora a outra, o que acontece, né? Então, é justamente isso aqui, enfim, o protocolo tem que dizer se a ação vai ser extinta ou se vai ser emitida ação nova para manutenção em tesouraria, e aí a manutenção em tesouraria, né, remete para aquela regra do artigo 30, que você só pode ter ações, a companhia só pode ter ações de sua própria emissão em tesouraria até o limite dos lucros acumulados e reservas. Aí o parágrafo 2º diz que, disposto no parágrafo 1º, aplicar-se-á nos casos de fusão, quando uma das sociedades fundidas for proprietária de ações ou cotas de outra. Então, assim, situação parecida, né? E a Comissão de Valores Mobiliários estabelecerá normas especiais de avaliação e contabilização aplicáveis às operações de fusão, incorporação e cisão que envolvam companhia aberta. A CVM ela tem algumas regras aqui que são mais, a gente não vai ver, obviamente, por causa do tempo e do escopo do nosso curso, mas a principal preocupação da CVM é com operações que envolvam companhias controladas e controladoras, né? que existe a possibilidade de operações desse tipo, a gente vai ver na próxima aula, que tem regras específicas para a incorporação de companhia controlada por companhia controladora. Mas o legislador aqui deixou espaço para que a CVM, enfim, emita normas de uma forma ampla, né, sobre esses critérios de avaliação do patrimônio do patrimônio sendo transferido ali por meio de uma operação de reorganização societária. Bom, aí partindo agora para as regras específicas de cada operação. Incorporação. O artigo 227 diz que a incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações. A Assembleia Geral tem que aprovar a incorporação e o aumento de capital, né, se for o caso, essa é a regra do parágrafo 1º. A sociedade que for incorporada tem que aprovar o protocolo de operação, da operação, tudo bem. E o parágrafo 3º diz que, aprovados pela Assembleia Geral da incorporada o laudo de avaliação e a incorporação, extingue-se a incorporada, competindo a primeira promover o arquivamento e a publicação dos atos da incorporação. Ou seja, resumindo isso tudo, aquilo que a gente falou antes, a incorporação é a operação por meio da qual uma companhia, né, é absorvida pela outra, então todo o patrimônio da companhia incorporada é absorvido pela companhia incorporadora e, obviamente, essa operação vai ser regida por um protocolo, né, que a gente já viu, o protocolo vai dizer quais são os termos e condições dessa operação, inclusive a relação de substituição entre as ações, né, ou seja, quantas ações da incorporadora vão ser dadas em troca das ações da companhia incorporada. E, além disso tudo, a incorporadora vai ter que fazer um aumento de capital, né, se o patrimônio for um patrimônio positivo, né, se for um valor a mais ali que está sendo agregado ao patrimônio da incorporadora, a incorporadora vai fazer um aumento de capital equivalente ao valor desse patrimônio, que vai ser determinado por um laudo de avaliação feito aqui na forma do artigo 226 que a gente viu antes. E um detalhe muito importante é que, como consequência da incorporação, a incorporada ela deixa de existir, ela é extinta, ela deixa de existir a partir daquele momento, e a incorporadora, por consequência, né, sucede a incorporada em todos os seus direitos e obrigações, ou seja, todas as obrigações da incorporada passam a ser da incorporadora, todos os direitos da incorporada passam a ser da incorporadora, né? Então, é como se uma companhia estivesse engolindo a outra, né? E a partir daquele momento, elas são uma só, e a incorporadora que sobrevive daquela operação. Esse artigo aqui não trata da incorporação de ações, tá? A gente vai ver a incorporação de ações na próxima aula. Então, esse artigo aqui está falando da incorporação normal, né? Regular, a incorporação incorporação por meio da qual a companhia incorporada deixa de existir em consequência dela. Então, existe outro artigo que trata especificamente
da incorporação de ações, que a gente vai ver em outro momento, na próxima aula, e existe também regras específicas para a incorporação de companhia controlada por companhia controladora, que a gente também vai ver numa próxima oportunidade. O artigo 228 trata da fusão, e diz que a fusão é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar sociedade nova, que lhes sucederá em todos os direitos e obrigações. Então, a diferença principal que a gente vê de cara entre a fusão e a incorporação é que na fusão, as duas companhias, né, ou mais, né, mas vamos simplificar aqui, as duas companhias participando da operação, elas deixam de existir, as duas, e nasce uma nova como consequência dessa operação. É diferente da incorporação, em que a companhia incorporadora absorve o patrimônio da incorporada e continua a existir, sucedendo a incorporada nos seus direitos e obrigações. Aqui a gente tem as duas companhias envolvidas na operação sendo extintas e uma nova nascendo e, naturalmente, essa nova vai suceder as duas companhias fundidas em todos os seus direitos e obrigações. Então, é uma diferença mais operacional ali para a incorporação, né? A incorporação, uma sobrevive, na fusão, nenhuma das companhias envolvidas sobrevive e nasce uma nova para sucedê-las. Na prática, a fusão é muito pouco utilizada justamente por causa disso, porque ela é mais difícil, ela é mais custosa para se implementar, né? Porque você consegue chegar num resultado muito parecido, ou em muitos casos idênticos, pela incorporação, e na incorporação você tem um CNPJ que continua a existir, né, e que sucede a incorporada, né, CNPJ da incorporadora continua a existir e sucede a incorporada em todos os direitos e obrigações. Na fusão, você tem a extinção de todos os CNPJs e você tem a criação de um CNPJ novo. Por que isso pode ser mais custoso? Geralmente porque você tem que transferir todos os ativos para esse novo CNPJ. Se tiver imóvel, você tem que transferir. Se tiver licença, você tem que transferir. Todos os contratos você tem que mudar. Então, é mais trabalhoso. Por isso que, na prática, se dá preferência à incorporação. Mas todo o resto aqui, se vocês forem analisar os parágrafos, que a gente não vai se aprofundar aqui, mas as normas são muito parecidas na fusão e na cisão. A única diferença é essa, né, do resultado. Bom, e por fim, para a gente encerrar aqui a nossa breve exposição, nós temos a cisão disposta no artigo 229 da Lei das SA. E o artigo 229 diz que a cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se seu capital, se parcial a versão. Ou seja, você pode ter cisão total ou cisão parcial, né? Cisão total é quando você divide todo o patrimônio da companhia. Você fez lá várias divisões do patrimônio, transferiu cada patrimônio para outras companhias, a companhia foi totalmente cindida, ela deixa de existir porque ela foi esvaziada, né? Você tirou tudo dela, ela deixou de existir a partir daquele momento. E você tem a cisão parcial, que é quando você tira apenas um pedaço do patrimônio da companhia. Pode ser um pedaço grande, né? Você pode cindir 90% do patrimônio da companhia, mas se sobrou de 10%, aquela companhia continua existindo. Então, quando você tem na cisão a companhia cindida continuar existindo, né? Se ela continua existindo depois da operação, é porque aquilo foi uma cisão parcial, né? Não foi uma cisão total. Ou seja, qual é a diferença entre a cisão total e a cisão parcial? Na cisão total, a companhia cindida é extinta. Na cisão parcial, a companhia cindida continua a existir. E o que acontece com o patrimônio cindido, né? O patrimônio cindido, ele é transferido para outras companhias. Isso tanto na cisão total como na cisão parcial. E aí você tem duas opções. Ou você transfere, né, o patrimônio para companhias que já existem, ou seja, são companhias que já existiam antes da cisão, e elas incorporam aquele patrimônio cindido, né? Por isso que muita gente chama esse tipo de operação de cisão seguida de incorporação, né? Porque você cinde o patrimônio da companhia cindida, transfere para outra companhia, e aquela companhia que está recebendo o patrimônio cindido, ela incorpora o patrimônio, e aí é a mesma lógica da incorporação, emite novas ações e confere essas ações
para os acionistas da companhia cindida, né? Que é aquela questão da relação de troca. Ou você também pode transferir esses patrimônios cindidos para companhias, sociedades novas, constituídas especificamente para os fins daquela operação, ou seja, são sociedades que estão nascendo naquele momento, especificamente, né, como consequência da cisão. Então, são as duas opções que você tem. Ou você transfere o patrimônio para uma companhia que já existe, ou você transfere o patrimônio para uma companhia que está sendo constituída naquele momento. Aí o parágrafo 1º diz, sem prejuízo do disposto no artigo 223, a gente vai ver esse artigo na próxima aula, a sociedade que absorver parcela do patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações relacionados no ato da cisão. No caso da cisão com extinção, as sociedades que absorverem parcela do patrimônio da companhia cindida sucederão a essa na proporção dos patrimônios líquidos transferidos dos direitos e obrigações não relacionados. Então, o ato da cisão, né, o protocolo da cisão, vai dizer qual parcela do patrimônio, né, vai para cada uma das companhias que estão recebendo essas parcelas. E isso vai implicar na sucessão, né, então, cada companhia que está recebendo aquele conjunto, né, aquele conjunto patrimonial, vai suceder a cindida com relação àquele patrimônio, só que também existe um reflexo, né, com relação aos credores da companhia cindida, quanto às outras parcelas do patrimônio. Então, é o que diz o dispositivo depois do ponto e vírgula. No caso de cisão com extinção, as sociedades que absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida sucederão a essa, na proporção dos patrimônios líquidos transferidos, e eles também vão continuar tendo uma exposição, né, de responsabilidade nos direitos e obrigações não relacionados. A gente, na próxima aula, vai ver um pouquinho mais detalhes, né, o artigo 233, que fala sobre o direito dos credores na cisão, e a gente vai entender melhor um pouco melhor essa lógica. O parágrafo 2º diz que, na cisão, conversão de parcela do patrimônio de sociedade nova, a operação será deliberada pela Assembleia Geral da companhia, à vista de justificação, né, que é aquela justificação que a gente já viu, que incluirá informações que tratam os números do artigo 224, e a Assembleia, se a aprovar, nomeará os peritos de avaliação da parcela do patrimônio a ser transferida e funcionará como Assembleia de Constituição da nova companhia, ou seja, quando você tem uma sociedade sendo constituída como consequência da cisão, o ato da cisão já serve, né, como constituição da companhia que está nascendo naquele momento, e o patrimônio, né, o capital social dessa companhia vai ser formado com aquele patrimônio cindido que vai ser avaliado por peritos. Aí o parágrafo 3º, a cisão, conversão de parcela de patrimônio em sociedade já existente, observará as disposições sobre incorporação, e aí, como eu falei mais cedo, né, por isso que algumas pessoas chamam esse tipo de operação de cisão seguida de incorporação, porque quando você faz uma cisão e transfere o patrimônio para uma companhia já existente, essa companhia já existente, na perspectiva dela, ela está incorporando o patrimônio cindido. Então, para a companhia que está recebendo o patrimônio, aquela operação é uma incorporação que, né, foi seguida de uma cisão ocorrida anteriormente. E aí a mesma lógica da incorporação vai ser aplicável aqui. A companhia que está recebendo o patrimônio cindido vai emitir novas ações, né, e o protocolo da operação, da cisão, vai ter que dizer qual é a relação de troca das ações que a companhia que ia receber o patrimônio cindido vai ter que emitir para os acionistas da companhia cindida. Sempre essa relação de troca vai existir, porque ela é consequência da versão de patrimônio. Bom, aí o parágrafo 4º diz que, efetivada a cisão com extinção da companhia, caberá aos administradores das sociedades que tiverem absorvido parcela do seu patrimônio promover o arquivamento e publicação dos atos da operação, e na cisão com versão parcial do patrimônio, esse dever caberá aos administradores da companhia cindida e daqui absorver parcela do seu patrimônio, ou seja, se você tiver cisão,
total, né? Os administradores das companhias que receberem parcela do patrimônio vão ter que fazer o arquivamento, e aí a companhia cindida deixa de existir, né? Foi extinta, então você não tem que falar em deveres dos administradores dessa companhia, mas quando você tem cisão parcial, a companhia cindida continua existindo, então existe um compartilhamento ali de obrigações, né, dos arquivamentos e publicação dos atos da operação. E, por fim, o parágrafo 5º diz que as ações integralizadas com parcelas do patrimônio da companhia cindida serão atribuídas a seus titulares em substituição às distintas, na proporção das que a possuíam. A atribuição em proporção diferente requer a aprovação de todos os titulares, inclusive das ações sem direito a voto. Então, até o ponto e vírgula, perdão, até o ponto e vírgula, esse dispositivo está dizendo o que a gente já disse, né? Quando você tem uma cisão, quando você tem a cisão de um patrimônio, o patrimônio é vertido, né, transferido para uma outra companhia, nova ou já existente, e para essa companhia, né, vai existir ali a incorporação do patrimônio. E aí vão ser emitidas novas ações pela companhia que está incorporando o patrimônio, em função de ter recebido esse patrimônio novo, e essas ações vão ser conferidas na proporção para os acionistas da companhia cindida. Depois do ponto e vírgula, o que o dispositivo está dizendo se a relação de troca não, se nesse movimento de emitir ações novas e conferir essas ações aos acionistas da companhia cindida, não for obedecida a proporção da participação dos acionistas, essa operação necessita, né, ela exige a aprovação da unanimidade dos acionistas da companhia cindida. Por quê? Porque eles estão sendo afetados ali. A participação deles vai ser alterada, né? Uns vão ser diluídos, outros vão ter sua participação aumentada relativamente à proporção que existia antes. Por isso que você exige a unanimidade e não a maioria nesse caso específico. Esse tipo de operação é chamada na prática de cisão desproporcional, né? Quando você tem uma cisão que não observa a proporção da participação societária dos acionistas da cindida. Bom, para essa aula é isso que a gente tinha para falar. Eu fui bem rápido aqui para não estourar muito tempo, mas, enfim, o conteúdo é bastante extenso. Na próxima aula, a gente vai continuar falando dessas operações, a gente vai falar um pouco de incorporação entre controlado e controladora, vamos falar sobre incorporação de ações e vamos falar também sobre os direitos dos credores nessas operações, e aí a gente pode aproveitar para tirar eventuais dúvidas sobre o conteúdo dessa aula também. Bom, então a gente se vê na próxima aula. Até mais.